Olá, é muito comum as pessoas aqui do canal, as pessoas que sofrem de ansiedade, os clientes, me perguntarem por que demora tanto o tratamento da ansiedade, será que eu não vou ficar livre disso nunca? São perguntas muito comuns. E é importante a gente estar entendendo o mecanismo da ansiedade que eu tento passar para vocês em todas as lives, todos os vídeos, porque entendendo o mecanismo da ansiedade você pode compreender qual que é o estado do seu transtorno de ansiedade atual. E o tempo e a duração que você sofre o estresse, ele é fundamental para determinar a quantidade de sintomas da ansiedade, também a duração desses sintomas e as características desse sintoma. Gente, o estresse, o que é o estresse? É alguma coisa que aconteceu na sua vida, dentro de você ou no ambiente, que te causou uma mudança muito forte, um impacto muito forte. É claro que o estresse, muitas vezes, ele é benéfico. Por quê? Porque se você está, por exemplo, eu quero passar uma prova, para um concurso, eu quero fazer uma viagem e essa viagem vai ser boa para mim. Estou estressado, ansioso por essa viagem. Isso é bom, né? Porque aí você vai ficar excitado, você vai começar a fazer preparativos, planejar, você vai articular aí como aproveitar melhor a viagem, isso tudo em função dessa ansiedade boa que está gerando para você. Por outro lado, o estresse, que ele é muito impactante e que ele é mais destrutivo, aí sim ele vai causar transformações no seu cérebro, na neuroanatomia do seu cérebro. Eu queria muito que eu conseguisse transmitir para vocês com a maior facilidade possível na linguagem como que esse impacto no cérebro. Por quê? Entender isso faz com que você compreenda mais os sintomas da ansiedade. As dúvidas são muito grandes das pessoas, no sentido de ficarem, será que é ansiedade mesmo? Será que os sintomas que eu estou sentindo não são uma doença mais grave? Não é isso? Será que realmente eu não tenho um problema grave no coração, um câncer, um tumor, alguma doença muito grave que ainda não foi detectada pelos médicos? Então, compreender que o estresse ele tem um impacto no seu cérebro, ele muda a sua neuroanatomia, e que eu sempre falo aqui, principalmente o impacto na amígdala, que é o centro do medo do cérebro, é fundamental para você entender o que acontece no seu corpo, como quando os sintomas aparecem. Então, por exemplo, se você teve lá na infância um problema de abuso sexual, ou você foi maltratada ou maltratado pelos pais, você aí às vezes não era respeitada, pelo contrário, era abusada mesmo, desrespeitado. Esse impacto do estresse ao longo da sua vida, ele é maior, a duração é maior, do que se isso tivesse acontecido na fase adulta. Né? Porque a criança, ela está em formação cerebral. Né? Então, o impacto do estresse ali, naquele tempo da infância, ele vai criar uma série de consequências de sintomas da ansiedade na fase adulta. Enquanto que, se você sofreu o mesmo abuso na fase adulta, a diferença, é claro que é impactante, claro que você vai sofrer, claro que os sintomas vão aparecer, mas relativamente menor do que se tivesse acontecido na infância. Então, o tempo ele é determinante do quanto, na quantidade de sintomas você vai ter, quanto tempo vai durar esses sintomas e como você vai permanecer com eles, com a duração e qual o tempo de cura também. Né? Por quê? O estresse ele impacta diretamente na produção de hormônios no seu corpo. Né? Eu sempre falo aqui que os hormônios de estresse, principalmente, eles são ativados no corpo quando você sofre, por exemplo, um abuso, né, sexual, um abuso moral, um abuso violência física. Diretamente a sua amígdala, que é o centro do medo, ela fica hiperativada. A amígdala ficando muito ativada, uma parte dela vai enviar mensagens para o hipocampo, que é outra área do cérebro, que vai fazer com que você tenha uma mudança na produção de hormônios. O famoso cortisol, que eu sempre falo aqui, e a adrenalina. Eles vão ser produzidos aí em maior quantidade. A curto prazo, esses hormônios nos ajudam a acordar, a você ficar ativa, a fazer atividades físicas, isso é bom. Mas a longo prazo, se você continua sofrendo estresse,
né? Se você continua com medo de ser violentado ou violentada, com medo de se sentir frágil de uma situação, se você alimenta o medo muitas vezes de ser abandonado, ou de ser rejeitado, ou de estar sozinho, isso gera um estresse contínuo e a produção de hormônios de estresse continua no seu corpo. E aí é preciso parar isso, porque se não houver essa parada das causas aí que estão gerando essa produção de hormônios de estresse, a sua ansiedade vai continuar. Então muitas pessoas me perguntam: doutor, mas por que eu continuo assim com esses sintomas? Por que disso, querido? Você está sofrendo ainda um período estressor. A questão que te estressa continua atuando no seu corpo, continua produzindo hormônios de estresse. Então é natural que você continue com os sintomas. Por isso nós precisamos parar esse evento estressor, parar essa percepção desse medo que você tem desse estresse, para que a produção de hormônios diminua e aí o impacto no seu cérebro também diminua, consequentemente isso vai cedendo. Agora, o cortisol, ele entra nas células de uma forma muito forte e rápida. Só que ele entra rápido, mas ele não sai rápido. Por isso que os sintomas da ansiedade permanecem durante muito tempo, porque os hormônios do cortisol, eles estão emprenhados, entrando nas suas células com muita força e não saem rápido. Então entender isso é crucial para você perceber que o tempo e a duração do estresse, eles vão impactar na sua cura e no seu tratamento da ansiedade. Se você continua, por exemplo, sofrendo um abuso dentro da sua casa, sofrendo um abuso dentro do seu trabalho, sofrendo um abuso na relação que você vive, afetiva, com quem quer que seja, amigos, filhos, cônjuges, maridos, esposas, companheiros, você continua produzindo hormônios de estresse. Então é natural que você não vá dormir direito, é compreensível que você vai ter uma série de sintomas, tonturas, vertigem, enjoos, taquicardias, palpitações, né? Porque você não parou o estressor. E ainda mais, quando você tem a tendência a catastrofizar, a dramatizar, a aumentar o impacto dessa sensação, eles continuam sendo produzidos hormônios de estresse. Então você continua impactando o seu cérebro. É uma questão mesmo de neuroanatomia. As pessoas às vezes pensam assim: nossa, eu tenho um problema grave de saúde orgânica. Na verdade, é questão psicológica, emocional, que afeta o seu orgânico. Então não é nada no seu cérebro que está errado, doente. É a emoção, o estado psicológico, o estado emocional que impacta o seu organismo. É a famosa sintoma psicossomático, né? Porque psicossoma, psico, mente, soma, corpo, né? Soma em grego significa corpo. É a mente atuando no corpo e trazendo esses sintomas. Por isso que a psicoterapia é essencial. Aí eu falo: olha, você pode entrar em contato comigo aqui no Instagram, mandar um direct, né, para a gente poder agendar uma sessão online, ou aqui no e-mail, contato@pauloantonioalmeida.com.br, ou no WhatsApp que está aí na descrição do vídeo. Você pode também me acionar lá para a gente agendar uma sessão online, porque é na psicoterapia que você vai mudar essa percepção interna do que está acontecendo. Ao transformar essa percepção interna, você alivia as suas tensões internas, consequentemente você vai diminuir a exposição ao estresse e vai diminuir os seus sintomas. Isso é gradativo, pouco a pouco, né? Não tem cura rápida, infelizmente, para a ansiedade. É importante ressaltar também que quando você sofre um estresse agudo, esses mediadores no corpo, né, os hormônios, eles começam a agir dentro de segundos após a detecção do estresse. E eles fornecem respostas rápidas para a estratégia, que vai envolver essa modulação dos circuitos límbicos corticais, né? Falando mais em termos de neuroanatomia. E por isso que esse estresse agudo ele vai impulsionar as respostas de fuga e luta, que vão liberar aí a produção de hormônios de estresse. Então, essa liberação da cortisona, do cortisol, nas correntes aí sinápticas do cérebro, ele vai criar uma excitabilidade muito grande e vai aumentar a inibição do GABA. O que é o GABA? O neurotransmissor que vai trazer mais tranquilidade para você. E ele é inibido.
né? Então, esses efeitos do cortisol, eles vão ocorrer através dessa sinalização e vão implicar em outras estruturas e liberar outras áreas, aumentando a frequência aí das células e trazendo aí uma frequência maior de mudanças no seu cérebro. Por isso que você tem aí a ansiedade permanecendo durante muito tempo. E é interessante ressaltar com a amígdala, lembra aquela órgão do centro do medo no cérebro. Depois que aparece uma questão de estresse, ela continua muito elevada a ativação dela após a liberação do cortisol, né? Principalmente, ela tem uma modulação aí nas zonas corticais e vai aumentar a liberação desse glutamato, que vai implicar em maior nível de estresse. Então, por isso que não tem cura rápida para a ansiedade, porque essa mudança cerebral, ela ocorre e permanece durante muito tempo. É difícil depois baixar esse estresse, né? Então, quanto mais você tem exposição ao estresse, esses efeitos retardados posteriores, eles começam a ocorrer de maneira diferente no cérebro, né, no sistema límbico, e aí vão ter maior amplitude. Por isso que você vai ter esses sintomas aparecendo aí tardiamente também. Então é importante ressaltar que esses estressores que acontecem na sua vida, e como eles vão aumentar, vão hipertrofiar a amígdala, eles vão trazer também um déficit na aprendizagem. Por isso que você tem aí áreas do hipocampo, do cérebro, sendo prejudicadas, e que é difícil aprender que a situação não é perigosa a curto prazo. Por isso que você fica com as memórias passadas de medo mais fortes, né? Então você tem aí esses efeitos duradouros. Por isso que eu falei, se acontece na infância, você vai resgatar o seu passado do medo com muito mais força, porque está difícil aprender coisas novas durante a ansiedade, né? Então a gente tem essa amígdala aí muito forte, esse comportamento ansioso aumentando a amígdala e deficiências na área de aprendizagem e cognição. Por isso que é difícil você se livrar dos sintomas da ansiedade. Então o tempo e a duração do estresse, eles vão impactar diretamente os sintomas da sua ansiedade. Queridos, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem segundas, quartas e sextas às 19h30. É um prazer ter você aqui comigo. Se você ainda não assinou o canal, você pode também assinar aqui e também dá um joinha, compartilha no grupo do WhatsApp, do Facebook, nos amigos, da família. A gente ajuda a crescer essa comunidade onde uns apoiam os outros, essa corrente do bem, que a gente aumenta ainda mais o bem-estar das pessoas. Um grande beijo, até o próximo vídeo.